Pelo título do vídeo, vocês provavelmente devem pensar que este é um vídeo red pill de dizer que as mulheres são pessoas horríveis, de que elas não prestam e etc. Bom, na verdade não. Esse é um vídeo em que eu pretendo vos dizer a realidade da vida, vos explicar como é que funciona a natureza da mulher. Não é que elas sejam pessoas más ou etc., como muitos dizem por aí. A verdade é que a mulher é o reflexo do homem. Deus deu o mundo ao homem. Foi por isso que ele criou o homem primeiro. E o comportamento das mulheres, de uma forma geral, reflete o comportamento do homem. As mulheres nunca serão capazes de entender como é ser um homem. Está tudo bem, porque nós homens também nunca seremos capazes de entender como é ser uma mulher. Então, a verdadeira discussão não é sobre isso. Deus fez o homem e a mulher com naturezas diferentes e cada um nasceu com personalidades, características, comportamento distintos do outro. E isso é que nos faz ser tão único e ao mesmo tempo diferente, que nos faz fazer coisas diferentes. Homens têm capacidade diferente, por exemplo, força e etc. A mulher tem capacidade de gerar filhos. E essa guerra que existe entre homens e mulheres para saber quem é que é mais, quem é que é pior, é uma estupidez, porque não devia existir guerra em primeiro lugar. Mas como vocês viram no título do vídeo, não é disso que estamos aqui para falar. Estamos aqui para falar do problema do homem que confia na mulher. A mulher é um ser emocional. Ela funciona como as ondas do mar e não tem como prever a direção da onda do mar. Ele pode ir em qualquer direção. E confiar em uma pessoa é basicamente prever o comportamento da pessoa em todas as circunstâncias. Ou seja, se eu contar a alguém um segredo e dizer não conta isso a ninguém, o que eu basicamente estou a fazer é prever de que em todas as situações que possam acontecer, a pessoa não vai revelar esse segredo. E é exatamente aí que surge o problema, porque se a mulher funciona como a onda do mar e age de forma diferente em diferentes circunstâncias, seja clima, seja vento, tempestade, então não tem como prever o comportamento dela. Eu não sei se fui redundante nessa ideia. E como homem, você deve perceber que ninguém nunca será capaz de entender como é ser você. E esse é o erro que muitas pessoas acabam por cometer. Não é simplesmente a mulher não será capaz de entender. Mesmo os outros homens não serão capazes de entender completamente como é ser você. Então, nunca tente fazer a outra pessoa entender como é a tua vida, como é a tua situação. Porque mesmo que eles possam abanar a cabeça, fingir que sabem e que entendem, eles não entendem, porque eles também estão focados na sua própria vida e nas coisas que estão a acontecer na sua existência. Então, existem coisas que só devem ficar entre você e Deus. E mesmo Deus disse: maldito o homem que confia no homem. E o que eu digo é: pior do que isso é confiar na mulher. Se, eu não sei se vocês já assistiram o filme Casino. É um filme, eu acho, de 1995. É um filme muito antigo, podem pesquisar Casino. E existe esse autor, Sam, e esse filme é baseado na história real. Ele ah, apaixonou por uma mulher worker, ou seja, vocês já sabem, provavelmente puta, o que hoje nós chamamos de mulheres do job. E é a mesma coisa, working, job, é a mesma coisa. Eu acho que é mesmo daí que veio o nome. E ele tentou mudar essa mulher e, e todos nós já sabemos a regra. Se você tentar mudar uma mulher, ela vai
te provar que ela não pode ser mudada destruindo a tua vida. Se você não sabia dessa regra, começa a saber. E ele casou com ela, prometeu ela uma vida digna. E existia um sistema antigamente em que você punha uma quantidade de dinheiro em um cofre, em um banco, e depois tinha apenas uma chave de acesso. Então ele decidiu guardar 2 milhões no banco e entregar a chave de acesso desse dinheiro à mulher. E porque ele confiava completamente nela. E quando ele estava a tratar sobre o processo com o funcionário do banco, o funcionário perguntou: Você confia nessa mulher? E ele disse: Sim. Por quê? E o funcionário respondeu: Porque a maioria dos meus clientes não confiam. E ele disse: Não, eu confio. E ele deu chave à mulher. Eu tenho certeza que naquela altura ela também estava segura. Independentemente de tudo que aconteça, eu nunca vou trair meu marido. Se vocês forem ver o filme, vocês podem ver que não foi bem assim. Mas eu acredito que na altura, quando ela tomou a chave, confiante de que nunca ela trairia o marido, ela provavelmente estava a falar a verdade, ela não estava a mentir. Mas por que depois o comportamento dela mudou? É como eu disse no início do vídeo, porque não tem como prever o comportamento da mulher. Então, é exatamente por isso que um homem nunca deve confiar na mulher. Não por ela ser maldosa ou por ela ser whatever. É porque ela é simplesmente mulher. É a natureza dela. E só Deus pode mudar a natureza. O resto só tem que aceitar. Então, aceitar a natureza da mulher é perceber que você, como homem, nunca deve confiar na mulher. Mas existe um ponto muito importante. Uma coisa que você tem que fazer é diferenciar o nível de segredos pela importância do mesmo, pela importância e relevância do mesmo. Há coisas que você pode contar à tua mulher, na boa. Há coisas que você pode contar àquele amigo que é quase irmão, mas não contar à tua mulher. E existem coisas que só deve ficar com você até você morrer e não contar absolutamente ninguém. A única coisa que você pode fazer é comentar isso de vez em quando com Deus. Ele já sabe, mas nunca é demais dizer: Deus, isso. E se for possível, pedir ajuda dele. E quando você perceber isso, a realidade da vida, de como as coisas realmente funcionam, de que na verdade você está sozinho no mundo, entre aspas, a um nível mais profundo, isso te traz uma certa leveza, mas ao mesmo tempo um peso, porque você vai dizer: as pessoas nunca vão perceber como é ser eu. E eu provavelmente nunca vou entender como é ser outras pessoas. E há coisas que eu tenho que guardar para mim, para sempre, até eu morrer. E isso é a realidade da vida. Não vale a pena você dizer: eu confio na minha mulher e ela parece que confia em mim. A mulher deve confiar no homem, porque o homem deve representar a liderança. Mas a fonte de confiança de um homem não pode, em circunstância alguma, ser a mulher. Primeiro, porque ela pode usar isso contra você, destruir a tua vida, e quando chegar um momento de teste ou de pressão, ela vai cair. Porque essa é a natureza da mulher. Então é isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber também a vossa opinião sobre o assunto. E eu respeito as pessoas que têm opinião diferente da minha, desde que ela esteja fundamentada. Então, se você tiver uma opinião diferente ou concorda, deixa aí no comentário que eu quero saber.